Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a climatologia no Brasil para quem busca um tópico de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios. Fica ligado, desde já uma boa prova para você que vai fazer essa prova em dezembro de 2024. Vamos lá! Para entender um pouco sobre o clima do Brasil e sobre quem é e onde está o Brasil, eu começo mostrando um importante mapa, que é o mapa de zonas climáticas da Terra. A partir desse mapa, a gente tem a mínima noção de que a gente pode ter as zonas climáticas tropical, temperada e polar. E a gente precisa saber reconhecer onde está o Brasil dentro desse mapa mundi que traz as zonas climáticas. E aí a gente tem dados, né? Qual é a leitura perfeita, correta, ideal desse mapa aí. A leitura correta, perfeita desse mapa espera-se que você saiba reconhecer as seguintes questões. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio. E dos 26 estados brasileiros, ouça bem essa informação. E caso você queira também, você pode ir pausando essas aulas para anotar as informações calmamente, assista, reassista, quantas vezes quiser. Vale a pena eu assistir uma mesma aula? Vale a pena. De repente, isso facilita a tua memorização, tá? Então, aí a gente tem ao norte, o Brasil sendo cortado pela linha do Equador, ao sul por Capricórnio. E eu estava falando exatamente que dentro desses 26 estados brasileiros, 23 dos 26 estão dentro dos trópicos, ou seja, o Brasil tem uma predominância de um clima que nós chamamos de tropical. Vamos lá. E quando a gente fala só do Brasil, eis que eu tenho para você um mapa precioso de climatologia no território brasileiro. Quando nós nos referimos à climatologia no território brasileiro, o que é que chama atenção aí? Na região norte, o famoso clima equatorial. O que é que significa dizer esse equatorial? Quando eu falo de equatorial, eu estou falando de um clima, né, que é cortado pela linha do Equador, a região norte do Brasil, também conhecida, né, linha do Equador, também conhecido como a cintura do planeta. O que a gente espera que você tenha, né, uma mínima noção em relação ao equatorial? É um clima predominante na região norte do Brasil, bastante quente, úmido, tá? Bastante quente, úmido e chuvoso, e que tem esse padrão de ter, historicamente, uma pluviosidade alta, em geral, superior a 2.000 milímetros de chuva ao ano, ok? No tom aí de laranja, a gente tem ao sul do equatorial o que chamamos de clima tropical. O clima tropical já tem uma pluviosidade menor, já tem um status, já tem a marca de ter uma pluviosidade média. Olha como a gente tem aí, como a gente vai assistindo uma diferença nos padrões. Então, lá no mapa anterior, onde a gente tinha um mapa mundi, praticamente eu poderia dizer que o Brasil tinha um tipo climático e dizia o Brasil é um país tropical. Quando a gente vem para essa realidade, né, e é como se a gente tivesse dado um zoom e agora focasse especificamente no território brasileiro, aí a gente traz uma lógica de que agora eu tenho pelo menos 6 tipos climáticos. Ah, Vinícius, eu preciso me preocupar com todos? Talvez não. E qual a dica, qual a orientação para eu, focar? Quais destes mais são cobrados em provas? Eu posso garantir para você que os mais cobrados em provas são os extremos. Por exemplo, quais são os extremos aí? Mais chuvoso e o menos chuvoso. O mais chuvoso é o equatorial, que tem uma pluviosidade considerada mais alta. E quem é o menos chuvoso é o semiárido, nesse tom de amarelo claro, na região nordeste do Brasil. Lembrando que nem todo o nordeste brasileiro é quente e seco, mas eu também posso ter um nordeste úmido, que é essa área litorânea que está
nesse tom verde, ok? Então, eu tenho equatorial, eu tenho tropical, eu tenho semiárido, marcado por ter uma pluviosidade baixa, né? Tenho o tropical litorâneo, né? Influenciado por todas essas características da beira-mar. Tenho o tropical de altitude com ocorrência na região sudeste do Brasil. E, por fim, eu tenho o caso do clima subtropical. O subtropical sube da ideia de que está abaixo do trópico de Capricórnio. Como está abaixo do trópico de Capricórnio, qual a característica chave do subtropical? É o fato de ter uma amplitude térmica maior, ou seja, pelo fato de estar fora dos trópicos, está depois do trópico de Capricórnio, ele vai apresentar naturalmente a região sul, historicamente, um inverno mais rigoroso, temperaturas mais frias, ok? E por fim, para fechar com chave de ouro, na nossa dica de hoje, a gente tem a questão das massas de ar no Brasil, né? Quando a gente assiste, quando olho para isso, não sei vocês, mas imediatamente eu me lembro da questão da previsão do tempo. Observando a previsão do tempo, a gente, né, sempre ouve, todos os jornais, os telejornais brasileiros, sempre tem alguém para trabalhar a previsão do tempo e cita a dinâmica das massas de ar, como a equatorial atlântica e tropical atlântica, que atuam nas regiões litorâneas, equatorial continental, com área de ocorrência na Amazônia, tropical continental e a polar atlântica. Um detalhe, por que aqui nós apresentamos dois mapas? E qual a diferença? Tem que prestar atenção a esse detalhe. No topo aqui a gente tem uma diferença que diz respeito às estações do ano, né? Então a gente tem somente no inverno a atuação da massa de ar polar atlântica, que tem esse mérito de apresentar chuvas acompanhadas de mudança de temperatura. Muito obrigado pela aula de hoje. Um beijo grande, espero que vocês se mantenham acompanhando as nossas aulas. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!